Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos comentar um pouco do mapa mental da nova NR1. Então vamos falar sobre a história da NR, os problemas das normas regulamentadoras anterior e vamos falar agora sobre a nova norma regulamentadora de número 1 que entrará em vigor em janeiro de 2022. Então vamos lá, pessoal. Então inicia-se aqui que você possa acompanhar de perto. Em 1978, inicia-se então a aprovação da NR1 e outras, tá? Levando em consideração o disposto do artigo 200 da CLT. Em 83, há alterações e a norma é revogada e feitas suas devidas alterações. Em 88, você pode acompanhar dentro do mapa mental que o item 1.7 é alterado, né? Cabe ao empregador, revogado. E em 93, os itens, as alterações do item 1.3 e 1.4, referente ao programa de alimentação do trabalhador. Em 2019, a disposições gerais, há uma redação nova, né, no anexo 1. Nós estamos falando da histórico da norma regulamentadora de número 1, tá, pessoal? Número 1. Em 2020, então, a portaria 6.730 aprova disposição geral e gerenciamento de riscos ocupacionais, levando em considerações o anexo 1, que vai ter os termos e definições dessa norma regulamentadora, o anexo 2, que vai ser agora a modalidade de ensino, que pode ser os cursos e treinamentos para os colaboradores, pode ser EAD, semipresencial e presencial para as suas capacitações. Então, abre-se aqui agora uma grande oportunidade para o empreendedorismo na segurança do trabalho. Mas nós não vamos entrar sobre esse assunto, vamos entrar sobre o mapa mental da norma 1. Então, há todo um histórico que deve ser seguido, deve ser acompanhado, e você quiser se aprofundar mais, pesquisa no Google mais sobre esse mapa mental. E quais eram os principais problemas da norma regulamentadora de número 1 anterior a 2019, anterior a 2020? Vamos lá. O primeiro problema, eu vou colocar em outra cor para ficar bem destacado. O primeiro problema aqui, pessoal, era um programa de gaveta. Infelizmente, as normas regulamentadoras, boa parte das empresas fazem para ter o documento, coloca na gaveta e acabou, Eles não querem fazer outras situações para garantir a integridade e segurança dos profissionais que ali trabalham. Então, era, e não é para ser as próximas, né? Um programa de gaveta, ok? Não tinha uma gestão contínua, então era a falta de gestão contínua, não tinha periodicidades, não tinha gestão nos requisitos de segurança e saúde, o que deveria fazer, como fazer, qual era o plano de ação, não era agregado devido às normas anteriores passadas, tá? Talvez devido à falta de conhecimento, ou mesmo a empresa não queria fazer, enfim. Então, era a cobrança por atualizações anuais, então tinha que fazer anualmente, não tinha para onde correr, tem que ser daquela forma, etc. Isso acaba gerando mais custo para a empresa, não que eu seja profissional que apenas define a empresa, não é isso não, pessoal. Mas a segurança do trabalho tem que ver duas coisas: benefício e custo. Benefício e custo. Obviamente, sempre tentando puxar para o lado do benefício do colaborador, do bem-estar, etc. E era a falta de atualização dos riscos dentro da normativa da norma regulamentadora 1. Ok? Estou fazendo análise da norma 1. E agora? O que vai melhorar com a nova NR1, com as disposições gerais e o GRO publicado em março, né? Publicado entre aspas, né? E vai entrar em vigor em janeiro de 2022. O que vai mudar? Temos que ter alguns parâmetros aqui para entender essa norma regulamentadora. O primeiro parâmetro é que essa norma ela vai sistematizar o gerenciamento de riscos e perigos. Então ela vai ter que ter um sistema de gerenciar, de apontar, de identificar os riscos e os perigos e propor melhoria para aquilo ali. Mas é baseado em quê? Na ISO 45001, no método PDCA. Ok?
Então, olha aqui, já puxou outra normativa, uma ISO, que vai dar o parâmetro, as análises do PDCA, para que você possa identificar, corrigir, acompanhar, refazer, etc. Fazer tudo aquilo para que a norma tenha, não como uma passada, uma falta de gestão contínua, mas tenha uma gestão contínua sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E isso vai ser feito por meio do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Veja só, muito bom esse programa, por sinal, se feito e colocado em prática. Você vai identificar, você vai propor melhorias, você vai acompanhar, você vai corrigir. Então o ciclo não para, não pode ser de gaveta, ele não para. Então vai ter um ciclo ali regido pela ISO 45001, ok? Vou mudar a cozinha, nós vamos falar aqui especificamente agora sobre o Programa de Gerenciamento de Risco. Ele é uma unidade, ele pode ser realizado por unidade operacional ou por setor. Ele deve conter no mínimo, território, inventário de risco, aliás, e plano de ação, um mínimo. Inventário, plano de ação e as empresas MEI, ME, microempresa, empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, sem riscos, não precisam realizar o PGR, ok? Essas não precisam. Claro, se não tiver risco, se tiver risco, vai ter que ter esse gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, que fique bem claro, essa norma veio, cara, para dar uma a mais, né, na segurança do trabalho, uma ajuda espetacular. Não digo uma ajuda, né, mas se a empresa cumprir os requisitos da norma regulamentadora número 1, vai ficar top demais. Então vamos lá. Nesse inventário de risco, o que deve ter nesse inventário de risco, meu povo? O que deve ter? Bora lá, inventário de risco. O que deve ter? Deve ter identificação e avaliação dos riscos e perigos ocupacionais. Então vai ter que identificar, tá? Você vai ter que identificar, uma pranchetinha aqui, identificar esses perigos, vai ter que ter avaliações dos riscos, aí você vai ter que puxar outra norma e etc, para você avaliar esses riscos e os perigos ocupacionais. Essa caracterização de processo e meio de trabalho das atividades, então todas as atividades têm que passar por esse processo de identificação, avaliação dos perigos e riscos ocupacionais, vai ter que descrever os perigos e possíveis lesões ou agravos aos trabalhadores, além de descrever as medidas de proteção implementadas. Exemplo, trabalhador ruído. Cara, foi identificado, foi feita ali a avaliação do risco. O que a empresa vai fazer para melhorar? Vai enclausurar a máquina, vai entregar IPI, enfim, vai diminuir o tempo de exposição, enfim. A empresa vai ter que ter ali uma medida de proteção. E como no ciclo PDCA, essa medida vai ter que ser avaliada, implantada, assim por diante. Então não vai parar. Isso vai ser sensacional, essa norma regulamentadora de número 1. Se você quiser ser um especialista em PGR e GRO, aqui embaixo tem um link do melhor curso da atualidade sobre formação especialista de PGR e GRO. Inscreva-se logo aqui abaixo. Vamos lá, pessoal. Os dados, o que deve ter? Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a eventos físicos, químicos e biológicos, bem como avaliações ergonômicas. Pessoal, veja só que interessante. No PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a norma era bem clara: químico, físicos e biológico. Ok. Agora aqui você já tem o resultado das avaliações ergonômicas, vão entrar dentro da norma regulamentadora de número 1. Ok? Ficou claro, pessoal? Sensacional isso aqui. A norma está deixando bem claro o que você deve fazer, como você deve fazer, em qual ISO, em qual norma você deve se basar para fazer um documento de forma adequada. Então, avaliações, né, e risco, e elaborar um plano de ação. Deixa eu colocar de outra corzinha aqui. Plano de ação, amarelo. Aqui, ó. E elaborar plano de ação. Pessoal, foi identificado, vai ter que ter um plano de ação para aquele ali. Tem avaliação, um plano de ação para aquele ali. Como que você vai executar esse plano? Vai lá na ISO 45001, lá vai ter os parâmetros. Você pode executar um plano de ação com ações imediatas, com prazo, enfim. Você vai ter que ter um plano de ação para essas situações. E você vai ter que adotar critérios para avaliação de riscos e tomar decisões. Quais os critérios que a empresa vai usar para avaliar os riscos e para tomar as decisões? Tem que ficar bem claro no seu PGR,
no seu programa de gerenciamento. E aí, pessoal, vem aqui, ó. E aí tem algo muito interessante, olha aqui, ó, vamos daqui nós vem para cá, tá? Olha só, essas avaliações, o que deve ter essas avaliações? Deve ser um processo contínuo, ó, deve ser um processo contínuo, revisado a cada 2 anos. PPRA você tinha uma avaliação do programa anualmente. Então aqui você vai ter a cada 2 anos. Após a implementação de novas medidas, após modificações e inovações, esse programa deve ser avaliado. Quando identificadas irregularidades, esse programa deve ser avaliado. Na ocorrência de acidente do trabalho, esse programa deve ser avaliado. Quando houver atualização da norma que o rege, esse programa deve ser avaliado. Então tem as situações, 2 anos ou quando acontecer alguma dessas situações listadas abaixo. Ficou claro, TST Versátil? Que isso tenha ficado claro. Empresas com certificação ISST têm um prazo de 3 anos. Cara, a empresa que já tem a gestão de ISO, da ISO 18001, se eu não estiver enganado, que até mudou o nome, depois eu pesquiso direitinho. Enfim, vai ter que ter essa revisão a cada 3 anos. Olha que magnífico. Por quê? Porque a empresa ela já tem uma certificação em segurança e saúde do trabalho. Então, se ela tem essa certificação já vai garantir que ela cumpra alguns dos requisitos da nova NR1. Então, veja só, empresa com certificação, prazo de 3 anos. Claríssimo, claríssimo, claríssimo. Depois de feito tudo isso aí, como é que fica o plano de ação? Deve seguir o 5W2H e o PDCA, indicando as metas, as medidas de proteção, definição do cronograma, forma de acompanhamento e aferição dos resultados. Então, o plano de ação é algo simples, pessoal, muito simples, que deve ser elaborado, deve ser colocado em prática, deve ser executado e deve ter ali, vou usar a palavra revisão, mas não é bem revisado, mas deve ser revisado, ver se está cumprindo tudo na íntegra esse plano de ação. Pessoal, você como técnico, tecnólogo, engenheiro, tem que se especializar nesse assunto. Vai bombar em janeiro, em dezembro, serviços para esses profissionais. Então não perca tempo, inscreva-se no curso aqui abaixo. E aqui, pessoal, o desempenho dessas soluções. Vou colocar outra corzinha, eu ia colocar outra corzinha, mas não deu certo. Vai dar certo. Vermelho, vermelho. Aqui, pessoal, o desempenho. Você vai ter que verificar a verificação e execução dos planos de ação. Então, eu aconselho fazer isso mensalmente, todos os meses, verificar se o plano de ação do PGR e do GRO está sendo executado na íntegra, se está tendo dificuldades, se está tendo alguma anomalia, o que precisa ser feito para aquele plano ser revisado, para aquele plano de ação ser executado. Então tem que ter inspeção no local de trabalho e equipamento. Eu acho que os técnicos que já trabalham em empresas já fazem essas inspeções. Lembrando, essas inspeções você tem que registrar, tá, pessoal? Registrar fotos, relatório fotográfico, lista de presença, termo de notificação, envia isso no e-mail da sua gerência, registra de alguma maneira. Não deixe isso só para você, ok? Passa para frente as irregularidades e desvios da empresa. Não fica para você. E esse monitoramento das condições ambientais, das exposições da agente nocivo, vai ter que ter também esse monitoramento. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre esse mapa mental? Ficou alguma dúvida? Cara, muito simples, muito simples. Cara, abre a sua mente demais para o programa de gerenciamento de risco. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curta, comenta e compartilha para mais um profissional da área de segurança do trabalho. Lembrando, tem um desconto especial para você que adquirir o curso aqui abaixo de formação de PGR e GRO para profissionais da segurança do trabalho. Bem-vindo ao canal TST Versátil.